Muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, ao nosso live session. É um prazer estar aqui com vocês hoje, em parceria com o nosso parceiro, líder de mercado, Proofpoint, onde vamos abordar sobre a solução Data Loss Prevention. Nós temos aqui hoje os nossos convidados, Ricardo Valino, Channel Sales Engineer, que vai abordar aí para a gente toda a parte de funcionalidade da solução e também demonstração. Vamos então, antes de iniciar, passar a agenda para vocês. Hoje nós temos a agenda, teremos uma breve introdução da Aken, tá bom? Depois vamos passar uma breve introdução também da Proofpoint. Vamos então ao tema principal do nosso evento hoje, com a demonstração do Data Loss Prevention com o Ricardo. Abriremos uma sessão de perguntas e respostas ao final do evento e logo após o nosso encerramento. Mais uma vez agradeço a participação de todos vocês e me apresentando para quem não me conhece, eu sou Renata Silva, sou Head Comercial aqui da Aken e tenho o prazer de estar aqui com vocês hoje. Nós temos também da Aken o Diego Martins, que é o nosso gestor técnico, e a Marina, o nosso marketing, para conduzir com a gente aí as perguntas. Podemos passar a agenda, por favor? Bom, falando da Aken, nós estamos no mercado de tecnologia há mais de 20 anos. A nossa participação neste mercado há mais de 20 anos se deu início com dois grandes executivos focados aí em cybersecurity e logo depois nós focamos aí em outras parcerias, inclusive também de observabilidade, entregando soluções que impulsionam o resultado dos clientes e transformando o monitoramento tradicional numa jornada inteligente de observabilidade, segurança e eficiência operacional. Pode passar, por favor. Eu vou passar a bola agora para o Diego, que é o nosso gestor técnico. Ele vai falar um pouquinho aí dos nossos serviços, começando aí com a nossa mandala e em seguida o Ricardo. Muito obrigada a todos, aproveitem o evento. Só tem mais um recado, hein? Nós temos um canal no YouTube, eu gostaria que vocês seguissem, tem bastante conteúdo lá. Tem várias sessões gravadas de outros parceiros também, de soluções. É bem importante aí a participação de todos para que sempre a gente possa trocar conteúdo valioso entre nós. Muito obrigado e aproveitem o evento. Agora é com o Diego. Certo, obrigado, Renata. Bom dia a todos. Estou ao lado do Ricardo aqui, então até desliguei minha câmera aqui para ficar mais fácil para conversar com vocês, mas é um prazer enorme ter todos aqui na nossa live hoje. E falando um pouquinho aqui sobre os nossos serviços, então hoje a gente tem desde o assessment, então parte de implementação, parte de suporte e o Aken Academy é algo que eu gostaria de falar um pouquinho mais. O Aken Academy é a nossa nova plataforma de treinamento online. Então, para quem não conhece ainda, nos procurem para entender um pouquinho dos nossos conteúdos, dos nossos cursos que a gente vem oferecendo aos nossos clientes. E também agora um pouquinho sobre o Aken Observability Journey, que é toda a nossa jornada de observabilidade, e o Aken Watch, que é o nosso serviço aí de monitoramento gerenciado. E no próximo slide, só um minuto, um pouquinho sobre os nossos clientes. Esses aqui são os clientes nossos que nós atendemos atualmente. Então, temos diversas áreas de atuação, né? A gente pode ver desde a parte financeira, a parte de agro também, a parte de saúde, a parte de energia também a gente atende aqui. Então, tem diversos clientes. Isso mostra o quanto a gente tem confiança no mercado e quanto o mercado confia na gente. Então, esse aqui é um pouquinho dos nossos clientes. E falando também aqui um pouquinho sobre os depoimentos, isso aqui se encontra no nosso site também, vocês podem dar uma olhada. É um pouquinho dos depoimentos dos nossos clientes, sobre os nossos serviços, sobre os nossos atendimentos, sobre a Aken. E falando um pouquinho aqui sobre os nossos números também. Hoje a Aken tem mais de 20 anos de atuação no mercado. Hoje a gente tem mais de 1.000 projetos concluídos,
mais de 280 clientes espalhados, mais de 180 pro service, né, serviços que a gente também entrega, e a gente atende mais de 5 países. Legal. E falando um pouco sobre os números, eu vou aproveitar, vou passar a palavra para o Ricardo para que ele também possa falar um pouquinho sobre os números da Proofpoint. Gente, super obrigado. Bom dia a todos. Legal saber que vocês atendem 5 países. Falando um pouco de Proofpoint, trazendo os números também, tá? Esses são os números da Proofpoint para quem não conhece a Proofpoint ainda, tá? É, Vamos aqui, ó. Mais de 2,8 milhões de clientes usam Proofpoint, tá? Eu só vou focar em dois números. Mais de 83% das 100 empresas mais ricas do mundo utilizam Proofpoint. Quando a gente fala nessas 83 empresas mais ricas do mundo, o, a gente tem um grande market share e grande volume de dados. Então, Ricardo, eu vou te atrapalhar um pouquinho aí, mas quando a Hoje é ao gente vivo, hein? Hoje é ao vivo. vamos lá, Faz pergunta fácil, por favor. quando a gente fala esse mais de 83% de clientes, né? Hoje, quando a gente olha, a maioria aí está utilizando o Microsoft, né? E dentro da plataforma Microsoft, a gente já tem também a parte de segurança. Como que seria isso? Então, fantástica pergunta, Diego. O ponto todo é que essas empresas realmente usam Microsoft, você tem toda a razão, a grande maioria delas usa Microsoft, a maioria absoluta, e a Proofpoint entra como uma camada extra de proteção, tá? Pensa que você tem a solução do Microsoft Defender ou Microsoft Purview, tá? Ok. Que é onde a Proofpoint tem bastante capacidades para criar uma camada extra, e a Proofpoint entra como essa camada extra de proteção. Os POCs que a gente faz, onde nossos clientes têm solução Microsoft, a gente consegue ter uma visibilidade aproximada de 27% a mais das ameaças que chegam, por exemplo, tá, Diego? Isso, se a gente pensar que isso é sempre um número constante, isso pode ser considerado até risco assumido, tá bem? Nessa linha, e obrigado pela pergunta, a Proofpoint foi criada lá atrás, na primeira evolução Proofpoint, a pessoa que criou a Proofpoint foi o ex-CEO da Netscape, tá? Quem lembra do browser Netscape, tá? Ele saiu e criou uma proteção de anti-spam na época, né? Que era a ferramenta de colaboração, era o e-mail naquela época, e sendo uma ferramenta de colaboração, ele criou a Proofpoint a partir dessa necessidade de proteger as mensagens que chegavam. Só que a colaboração mudou, né? Os usuários mudaram, as ferramentas mudaram, e aí veio a segunda evolução da Proofpoint. E essa segunda evolução da Proofpoint, Diego, ela foi centrada nas pessoas, porque a gente começou a falar de um monte de ferramentas, só de colaboração, e-mail, WhatsApp, Teams, Slack, e esse monte de outras ferramentas. A Proofpoint, em vez de decidir se focar em uma dessas ferramentas, se focou no ser humano, que é quem colabora, tá? E é interessante que a- a- o mercado vem evoluindo, né? E quando a gente fala nessas evoluções de mercado, hoje a gente está passando, e vocês sabem bem disso, por uma terceira evolução. E essa terceira evolução é o seguinte: o Ricardo Valino, o Diego, a Renata, todos nós temos um agente, tá? Rodando um cloud, fazendo algum processo nosso. Ou temos um assistente para quem a gente pede uma tradução de documento, um resumo de documento. Isso, no final do dia, são forças de trabalho digital, né? Então, a Proofpoint entende isso e é essa terceira evolução que a gente vai focar na apresentação de hoje. Tá bem? Então a gente vai focar nos seres humanos, nos agentes e nos assistentes. E a gente chama isso de espaço de trabalho agêntico. Tá? Então, quando vocês escutarem falando do espaço de trabalho agêntico, estaremos falando justamente dessa força de trabalho digital, mais a força humana, usando este montão de ferramentas, compartilhamentos, databases, data stores, tudo isso enfocado dentro do usuário, o assistente e o agente.
Por que é legal a gente falar disso, né? Por que a gente fala que a gente tem 83% das Fortune 100? A Proofpoint tem uma série de motores de proteção, e isso traz esse diferencial de proteção para a Proofpoint, porque a Proofpoint, esse monte de engines, esse monte de capacidades que a Proofpoint tem, permite uma proteção nos ciclos de ameaça, desde a pré-entrega, antes de chegar na caixa do usuário, antes da mensagem chegar no usuário. Na pós-entrega, quando a mensagem está lá na caixa, a gente também consegue trazer resultados de proteção para esse usuário. E no momento do clique, imagina que você recebeu um link no seu WhatsApp, o Diego, e tinha um phishing nesse link. A Proofpoint, quando você clicar naquele link, ela vai te proteger, tá? Você recebeu isso por e-mail, vai te proteger. Se você, por um acaso, clicou e tem um site com uma ferramenta de roubo de credenciais, você digitou sua senha corporativa, a Proofpoint também vai te proteger e não vai permitir que você exponha essa superfície nova, esse risco, em sites que estão te atacando. Então, com esse monte de motores que a gente tem, isso gera para a gente um monte de dados, com aquele monte de cliente, mais dados. E por isso a nossa eficácia é tão alta quando a gente fala de proteção. Esta proteção e esta eficácia são lembradas sempre pelo Gartner e a gente é sempre o número um quando a gente fala em proteção de ameaças que estão chegando para os usuários das empresas. Mas o foco hoje é a gente falar de segurança de dados e governança. Então, se a gente pensar naqueles números que eu falei, a gente tem um montão daquelas empresas, no caso aqui a gente pode falar de 56% daquelas empresas mais ricas do mundo, onde a gente também protege os dados. E a nossa solução de proteção de dados, tá, é uma solução relativamente nova. Então, o Gartner, inclusive, não consegue mapeá-la como uma proteção, como uma disciplina completa, como um quadrante completo. E aí, nesse sentido, a Proofpoint também tem uma série de engines, tá? Que além de proteger o dado, reconhecer o dado, também reconhece a intenção de quem está usando aquele dado. Tá? Então, isso gera um grande diferencial, e aí a gente fala de muitos dados treinam nossas IAs, as IAs, os nossos modelos, né, nossos modelos de ameaça também, tendo treinado, a gente tem mais eficácia, mais eficiência, e isso, mais uma vez, remete ao Gartner, onde a gente fala, o Gartner não tem um quadrante, mas o Gartner saiu perguntando para o Diego, Diego, você usa Proofpoint? O Diego usa Proofpoint. Diego, quando a gente fala de DLP, Data Loss Prevention, que é uma disciplina que tem várias camadas dentro dela, por isso o Gartner não consegue criar um quadrante. Qual é a solução que você pensa quando a gente fala de DLP? Os nossos clientes, o Customer Peer Insights, tá? O Gartner Peer Insights, falam, Proofpoint, esta é a escolha dos nossos clientes. Então, ela também é o número um no Gartner na parte de data, de proteção de dados e de segurança e proteção de dados e governança, tá bem? Por que eu falei tudo isso, tá? Porque essa liderança traz para a gente uma vantagem muito grande quando a gente fala de proteger o espaço agêntico. Tá? Lembra dos assistentes e dos agentes de IA? Então a gente já era líder lá protegendo o ser humano, mas quando a gente entra com essa força de trabalho digital, a gente segue sendo líder, por quê? Porque as ameaças que são enfocadas no risco humano, tá? São focadas também no risco de IA. Eu vou dar um exemplo simples aqui, quando a gente fala de engenharia social, você faz perguntas esperando respostas, esperando convencimento de uma pessoa que você está interagindo. Quem de vocês nunca mudou uma pergunta para o chat GPT para receber uma resposta diferente? O Diego está dando risada e a Renata também. Então, eu entendo que, inclusive eu, todos nós já tentamos fazer esse tipo de mudança. E aí a gente está falando de contexto e um ataque simples, que é prompt injection, por exemplo, mudando perguntas, tá? Para um assistente para que ele possa trazer respostas que você espere, tá bem? Quando a gente fala da parte de colaboração e mensagens e recebimento, a Proofpoint tem um portfólio completo, tá? Onde a gente fala tanto na proteção de e-mail como proteção contra ameaças em múltiplos canais,
Sabe o que é legal aqui? WhatsApp. Nós todos usamos o WhatsApp e muitas vezes uso corporativo, uso para venda, uso para suporte, tá? A gente usa o WhatsApp. O WhatsApp, a Proofpoint vai proteger também e vai inclusive entender que é uma campanha que pode ter e-mail e WhatsApp. Por isso que a gente chama de proteção contra ameaças em múltiplos canais, em múltiplas etapas, tá? Também falamos dentro da Proofpoint, e é legal saber disso, que se a Renata clica, Renata, posso usar seu nome, me permita, por favor? Se a Renata clica nos links, né, e ela pode ser um alvo, o maior alvo de ameaças, né, que o ser humano é sempre o maior alvo, a gente tem que conscientizar, a gente tem que trazer awareness para a Renata. E esse awareness, a Proofpoint, dentro da mesma plataforma, tem a parte de geração de phishings, de geração de treinamentos para aquele usuário que eventualmente precisa melhorar a sua resiliência quanto a ataques. E olha que legal, se a gente tem o e-mail, tá? A mensagem de e-mail, a mensagem do link, tá? Dentro da plataforma, a gente recebe a ameaça e bloqueia, a Proofpoint bloqueou. Com um clique, você cria o phishing sintético, né? A campanha de phishing interna, para treinar os usuários. Quanto tempo a gente não perde para criar essas campanhas? Tá bem? Então, lembra, editar toda uma página, um e-mail, da forma que ele fique atual. E aí a gente manda para o Diego já avisa para Renato, oh, isso aqui é phishing, não clica não. Então, quanto mais facilidade para a gente criar mais modelagem, mais mensagens, mais fácil. Então, você pega uma campanha que acabou de chegar, uma campanha real e atual, com um clique você converte ela numa simulação para treinar os colaboradores. E por fim, se o colaborador acabou clicando e está com a identidade dele comprometida, a Proofpoint também reconhece a postura do colaborador e trabalha, traz evidências e trabalho para fazer a remediação deste colaborador que está comprometido. Tá bem? E com isso a gente tem o que a gente chama de mapa de ameaças, onde a gente enxerga a origem, o caminho dessa ameaça e a exposição que foi feita. Mas o nosso foco hoje não vai ser no lado azul da nossa conversa, que é o lado verde, que é a segurança e governança de dados. Quando a gente fala de segurança e governança de dados, uma coisa que está na cabeça de todo mundo é IA, tá? Então, todos estão pensando em IA e como a gente pode proteger. Por um simples fato, e é assim, este simples fato acaba sendo o fato mais complicado. A IA, apesar de cometer os mesmos erros do ser humano, ser suscetível aos mesmos tipos de ameaças, ela executa na velocidade de máquina os comandos que ela recebeu, né? Então, nesse caminho, todo mundo está preocupado porque a gente tem que ter proteção para isso. E a gente vai mostrar um pouquinho para vocês disso hoje. A Proofpoint tem um portfólio completo para proteção disso, da parte de governança e segurança de dados, e eu vou começar com vocês falando da parte de DCG. Olha, eu comecei lá pela direita para a gente terminar na esquerda na nossa demonstração. DCG, a gente está falando aqui de Digital Communications Governance. Sabe quem usa bastante isso? Quem trabalha com a área de compliance. Quando a gente fala de arquivar mensagens, arquivar conversas, tá? Por mais de 5 anos para ter evidências de acordo com as regulações, tudo bem? E esse conceito de arquivar, a Proofpoint é líder quando a gente fala de archiving, tá? Então, tanto na parte de discover, tanto na parte de reconhecer essas mensagens, trazer, e inclusive falar assim, a Renata e o Ricardo e o Diego estão falando que vão botar fogo no parquinho. Imagina que essa é a nossa discussão num grupo de WhatsApp. Olha, estou indo bem longe no caso, tá? A Proofpoint é capaz de arquivar essas mensagens do WhatsApp, reconhecer o contexto dessa conversa e, com isso, taguear ou classificar essas mensagens como mensagens maldosas ou de insiders, ou estão trazendo risco para o ambiente ou risco para a corporação. Tá bem? Este conceito dela estar dentro da plataforma e reconhecer isso, vocês vão ver lá no final, quando eu for falar de Insider Threat Management, essas mensagens que foram trocadas podem ser usadas também como evidência, tá bem? Para que
você reconheça uma pessoa maliciosa, uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada dentro da empresa. No mercado, o termo comum é insider. E como eu disse para vocês, lá na parte de DLP e na parte de e-mail, a Proofpoint era líder na parte de archiving também. Tá? Então, se você conhece o time de compliance, eles estão nesse caminho de atuar com arquivamento de mensagens, e aí pensa mensagem de todo quanto é tipo, todos os tipos de plataformas de colaboração, por exemplo, Facebook Messenger, pode pensar em outras também, pessoal, LinkedIn, é, esse tipo de mensagem a gente consegue arquivar, consegue entender que é aquele usuário que está fazendo WhatsApp, o LinkedIn, Facebook, e criar o contexto dessas mensagens e usuários, tá bem? Podemos arquivar até 10 anos a mensagem, podemos apontar isso para qualquer data store que você tiver. Tendo dito isso, vamos falar um pouquinho agora de segurança para IA, tá? Quando a gente fala de implementação de IA, e eu falei aqui do chat GPT, do cloud, né, que a gente falou aqui no nosso exemplo, a primeira coisa que acontece quando você integra qualquer coisa, e vamos falar do Copilot, que todo mundo conhece bem o Copilot, é, ele vai acessar seu OneDrive, vai acessar seu SharePoint. Tudo bem? Eu tenho arquivos que eu já nem sei mais o que são dentro desses repositórios, tá bem? Eu precisei compartilhar com o Diego em algum momento um arquivo, Diego, e eu já nem sei mais o que. A IA vai ter acesso a isso, e acesso à velocidade de máquina, né? Então, o que a Proofpoint fez? E a Proofpoint entende que é uma necessidade latente. Além da gente proteger o que a IA tem acesso, a gente tem que reconhecer o que ela tem acesso. E aí a Proofpoint tem uma solução de DSPM que chamamos de Data Secure Posture Management, para quem não conhece, tá? Que ela vai fazer toda uma descoberta dos dados e repositórios que você tenha na empresa, classificar e trazer riscos desses dados, tá? Para quê? Para que você reconheça e com isso, na hora de implementar a sua IA ou estar usando a sua IA, você entenda os riscos e as exposições desses arquivos que estão estacionados. Então, ô, Ricardo, desculpa te atrapalhar, mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, coisa fácil, tá? Não É, faz pergunta difícil, meu. só para me entender, a Proofpoint, ela faz a parte de descoberta e classificação de dados em repouso? Faz, e é interessante a sua pergunta, porque a Proofpoint vai enxergar todos os repositórios de dados de vocês, vai fazer uma descoberta desses dados, vai classificar e trazer riscos. E sabe o que é legal? Ela não vai fazer só lá no OneDrive ou no SharePoint que eu falei para vocês. Ela faz um montão de plataformas em IaaS, PaaS, DPaaS, SaaS e até on-premise essa descoberta. Tá? Com isso, a sua IA acessando esses dados, pelo menos você já sabe que dados são. Tem um caso de cliente, o Diego, que ele tinha um um data store, né, um repositório de arquivos, tá, que ele não tinha conhecimento, era o cara da área de segurança. O cara da área de vendas estava pagando lá um espaço em disco, tá, onde ele tinha 46 mil arquivos compartilhados, usados pelos os colaboradores para trabalho. Ninguém está falando aqui que era de forma errada, né? Mas não estavam sobre a visibilidade do CISO da empresa. Tá? Então, este tipo de descoberta, de trazer à luz os dados que estão parados, né, que estão em repouso, ajudam bastante para ter visibilidade, inclusive, de custo que está sendo é, usado em soluções paralelas de repositório. E ninguém aqui está falando de coisa errada, tudo bem? O cara precisou para trabalhar, foi lá, pagou um storage e está usando. Você tem que reconhecer isso, entender a exposição disso, entender os riscos desses arquivos que estão lá, tá? E com isso, a Proofpoint te faz todo esse mapeamento e traz todas essas respostas para você. Isso sejam dados estruturados ou não, ó. Olha que legal. IaaS, PaaS, DPaaS, SaaS. E aí a gente vê um monte de símbolo conhecido aí, ó. Salesforce, ServiceNow,
Google é, Drive. Drive, tudo isso aqui a gente reconhece. Também reconhece todos os buckets e também reconhece servers on-premise, tá? Esse reconhecimento, a gente está falando de dados estruturados e não estruturados. E aí imagina que o data owner, tá? Ou o dono do dado é quem é responsável por classificar esses dados. É assim que a disciplina determina, tá? Então, a área de negócio que vai classificar o dado. Sabe o que acontece? O Valino está fazendo um contrato. Cara, você acha que ele vai lembrar de colocar lá que era classificado na tag do dado? Não vou colocar nada disso, gente. Eu só vou tocar o barco. Então, os dados não acabam não tendo classificação. O que que a Proofpoint faz? Faz uma classificação por IA do contexto do dado, do conteúdo do dado, e pode definir que aquele contrato é um contrato. Né? E se aquele contrato tiver risco para a empresa, ele pode trazer, né, aquele risco à luz para que o responsável por essa manipulação, por essa. Tô com a palavra em inglês na boca e não sai em português. Pela custódia desse dado, tá bem? O responsável tem a visibilidade do que é esse dado, tá bem? E aí, olha que legal a tela da Proofpoint trazendo. Estes são os dados, estas são as tags que foram criadas e o risco deste dado para nossa empresa. Tá. Aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para você, Ricardo. Essa classificação, esses dados, eu posso utilizar nas minhas políticas de DLP? Fantástico. A Proofpoint é muito conhecida por DLP, tá, Diego? Fantástica pergunta. E a parte de dados em repouso, vamos chamar isso aqui de dados em repouso. Quando a gente fala em DLP, a gente tem três momentos do dado, né? Dado em uso, dado em repouso e dado em movimento, tá? A Proofpoint é muito conhecida quando a gente fala de dados em movimento. Na parte de dados em repouso, essas classificações feitas por IA ou feitas pelo usuário, pode ver que a gente tem toda a visibilidade do que foram as classificações feitas pela Microsoft, por exemplo, no MIP aqui. A gente consegue reconhecer essas classificações, consegue criar novas classificações, inclusive sair daquele interno, externo, classificar e falar: isto é um contrato de compra e venda de imóvel. A IA vai ler isso para a gente e esses dados, sim, tá, estão em repousos. Quando eles forem movimentados, você pode criar, sim, políticas e regras que usem estas classificações ou tags como gatilhos. Inclusive o risco do dado, se for um risco X, tais pessoas não podem mover. Olha que legal a brincadeira. E já que a gente falou de movimentação de dado, você me permite falar do nosso último pedacinho de soluções e capacidades que nós temos na plataforma? A plataforma também, além do DSPM, da segurança para IA que a gente falou, a gente também vai ter a condição de reconhecer os dados e movimentos, identificar, mesmo que eles não estejam classificados, tá bem? A gente reconhece o conteúdo do dado, o contexto daquele dado, e naquele momento que você tenta movimentar por uma USB, fazer um upload, fazer uma movimentação para IA, tá? A gente consegue enxergar isso e fazer um bloqueio, fazer um self-assessment, sabe? O self-assessment ajuda bastante para cuidar de usuário que não tem uma intenção má. O Ricardo quer movimentar um arquivo de apresentação da Proofpoint e enviar para a Renata, tá bem? Na hora que eu vou enviar para a Renata me trouxe um repositório na web, falou: Valino, põe o arquivo aqui. Eu vou lá e coloco aquele arquivo lá. A Proofpoint vai falar assim: Valino, isso é o que a gente chama de self-assessment. Tem certeza que você quer fazer isso? Qual o motivo que você está fazendo? Você ainda pode justificar essa movimentação. Tá? Então, ou dependendo do tipo de arquivo, por exemplo, se for uma exposição LGPD, por exemplo, de dados pessoais, ele pode bloquear também. Então, você pode ter essas políticas. O importante é saber que a plataforma se adequa, tá, às suas políticas e você não precisa adequar suas políticas à plataforma. Tá bem? Bacana. E aí, como eu falei para vocês, o Valino só estava trabalhando. Como a gente determina a intenção dele? Aí a gente tem toda uma coleta de evidências que é admissível, tá? Não repudiável, para que a gente possa ter aqueles dados para falar: o Valino estava fazendo isso sem querer ou por descuido, ou o Valino está fazendo isso por maldade. E eu vou aproveitar nesse momento
e vou trazer uma demonstração para a gente. Pode ser, Diego? Posso trazer uma Pode sim. demonstração? Me permitem aqui, eu vou fazer um share novo, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho como fazer isso aqui. Desktop, share. Isso aqui é a plataforma Proofpoint. Aqui, olha que bonita. Olha, estou fazendo ao vivo, tá, gente? Estou me logando neste momento. Não decore minha senha, que é um monte de bolinha. Piada mais do que manjado. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês a plataforma mesmo, tá bem? Quando a gente fala desta plataforma, o que vocês estão vendo? Vocês estão vendo a barra do Zoom aí no meio da tela? Não, Não está vendo? não. Tá bom, então fantástico. Tá? Eu vou logar aqui na plataforma de proteção de dados no console, no dashboard de proteção de dados da Proofpoint, e é legal, né? Eu falei que a gente tem uma plataforma, então você não precisa ficar trocando de acesso para acessar nem a parte de correr, né? Tá tudo dentro do mesmo lugar. Então basta escolher o que você quer ver naquela hora e são vistas diferentes dos dados, tá bem? Isso aqui é o nosso dashboard de análise de segurança de dados dentro da plataforma Proofpoint. Olha o que é interessante nesse dashboard, ele é totalmente configurável de acordo com as necessidades do seu dia a dia, tá? De trabalho e análise de dados que você está fazendo, alertas, eventos que você estiver fazendo. Por exemplo, aqui eu coloquei Most Active Users. Tem o tal de RVAL aqui. RVAL é Ricardo Valino, tá bem, gente? Tem o tal de administrador. As aplicações que estão sendo mais usadas. Tudo isso aqui é configurável e você pode escolher o que você vai trazer para essa tela, tá? Eu vou trocar aqui, por exemplo, eu vou colocar aqui usuários mais arriscados, tudo bem? Eu vou trocar os Most Actives e vou colocar os mais que trazem mais riscos, tudo bem? Olha que legal. Troquei e você pode criar os seus também, tá? Então, olha aqui. Ainda está do R Valino, né? O Ricardo Valino ainda está ainda mais arriscado também, tá? Mas como a gente está vendo muita IA, tá? Falando muito de IA, isso aqui é uma solução Proofpoint que vai instalada no seu endpoint e ela consegue ter visibilidade das suas atividades. Quando a gente fala de IA, tá, eu vou puxar um relatório que essa semana eu tive com um cliente, o cliente usa Proofpoint, ele faz bloqueio de movimentação de dados de tudo quanto é tipo, e ele estava procurando uma solução para proteção de movimentação de dados para IA. Falei, calma, deixa eu te mostrar uma coisa. E aí, sabe quando você acessa o seu site do banco e o link do investimento mudou, traz um gráfico novo? Proofpoint, solução que traz capacidades evolutivas. A cada 6 meses a gente tem versões novas e dados novos, tá? Telas novas para ajudar. Uma delas é justamente a análise de Shadow AI. E olha, só estou falando daquele agente do endpoint que está dentro da maquininha do usuário. Eu não estou nem falando de uma tela específica e focada na IA. Estou falando só de um agente que estava cuidando para você não mover o dado para USB, mover o dado para impressora, ou fazer upload de dados no Shadow IT, por exemplo, no meu Google Drive. Tá bem? De cara aqui eu puxei um relatório, tá? Um relatório, esse relatório já abriu com Generative AI, e aí a gente sabe aqui, ó, quais são as IAs usadas dentro da nossa empresa. Vou trazer um caso para vocês enquanto eu vou clicando nas telas, mas você imagina que a Proofpoint tem uma parceria muito grande com a Microsoft. A Microsoft usa a Proofpoint, tá? E a Proofpoint usa a Microsoft, tá? Então, até falei para vocês lá de risco no começo, a gente é uma camada extra de proteção. Nesse sentido, qual é o agente, qual é o tipo de assistente que a Proofpoint disponibilizou para todos os colaboradores? Copilot, tá? Aí o caso, como eu disse para vocês, é um caso particular. O caso é do Valino, tudo bem? O Valino não usa o Copilot. Eu não me acostumei com a forma de usar o Copilot. Quem eu uso? O Chat GPT. Então, em algum momento, nossas máquinas, todas elas têm este tipo de agente instalado, tá? Em algum momento, alguém foi ver esse gráfico e viu, ó, aqui está o gráfico do Chat GPT, do Bard, aqui está o gráfico do Office 365, do Copilot, aqui está o gráfico do Chat GPT, aqui...
Eu não estou enxergando muito bem, mas imagino que eu esteja no caminho ainda. Mas eu estou vendo diversas. E aí, imagina aqui: existiu um círculo deste tamanho de ChatGPT e um círculo menor de Copilot. O que a Proofpoint fez? Mais uma vez, estou falando do meu caso, tá? A Proofpoint criou, tá, um contrato, tá, onde agora a gente tem, todo mundo tem um ChatGPT Proofpoint. Tá? E aí a gente começa, qual foi o benefício para a Proofpoint de fazer isso? Ela criou o que a gente chama de políticas de uso. Tá? Essas políticas de uso vai permitir que o ChatGPT seja integrado lá no meu OneDrive, tá? Seja integrado ao meu correio, mas aí o Valino agora conhece as políticas de uso e com essa integração eu também posso criar proteções. O que é o importante de tudo isso que eu estou conversando com vocês e mostrando nessa demo, pessoal? Eu vou fazer mais um clique agora, tá? É, eu sei as IAs que estão sendo usadas na minha empresa. Lembra, o usuário é sempre iluminado e ele vai dar o jeito, mesmo que você bloqueie tudo, ele vai dar um jeito. E a intenção aqui não é bloquear, tá? É fazer um uso de forma que este uso seja um uso correto, um uso não suba o documento para IA, aquele documento que está classificado como interno e tem dados LGPD, porque assim você expõe a empresa, expõe dados dos nossos clientes. Então, o usuário, se ele se sente confortável em ter um assistente ou um agente que faça funções para eles e isso adianta o dia a dia, por que a gente vai bloquear isso como empresa? A gente não quer bloquear isso, a gente quer permitir, mas que este uso seja um uso correto. Tá? E aí, nesse sentido, a gente já conhece todas, então você agora tem a visibilidade de todas as IAs que estão sendo utilizadas na empresa. E só falei do endpoint DLP, não estou falando de mais nada, tá? Já, Rei, não estou vendendo um pacote de IA. Estou falando de um endpoint DLP que ele faz todo um papel enterprise dentro do computador do usuário e ele consegue evitar impressões de dados, consegue evitar movimentação para uma USB quando está offline, por exemplo, consegue evitar movimentações para repositórios na nuvem, consegue visualizar tudo isso que o usuário está fazendo e trazer também um detalhe que é a intenção. Vamos ver quem está usando o Gemini aqui. Pode ser Gemini. Esse aqui é Gemini? Gemini, né? Vamos ver. Pode ser esse. Todas as pessoas, todas as IAs que estão sendo utilizadas nos últimos 7 dias estão aqui na tela, tá? Se eu colocar 90 dias aqui, vai ter IA bastante. Olha como é simples na Proofpoint. Eu quero mudar o filtro, eu vou colocar 90 dias. Então a gente começa a ver os dados sendo populados, tá? E esses dados, ó, trouxe uma bolinha a mais nesses 90 dias, tá? E aí a gente continua, eu vou continuar trabalhando aqui no Gemini, tudo bem? Vou clicar nesse tal de Gemini aqui. Eu não uso, eu uso o ChatGPT, tá? Mas lembra que eu sou um dos usuários, uns usuários do mal, né? Então, primeiro eu tive a visibilidade do que está acontecendo, tá? Mas olha que legal agora. Eu tenho a visualização, além de saber quem está usando, tá? O que e como está usando. Olha que legal, tem um tal de Ricardo Valino, que sou eu, tá? Que está usando o computador da filha. Minha filha chama Beatriz, tá bem? Estou mostrando para vocês aqui online, né, o que está acontecendo. Esse computador da minha filha está com um agentezinho para a gente fazer essa brincadeira aqui. E eu estou tentando fazer um upload de um arquivo no Gemini, tá? Poxa, legal, foi bloqueado, bonito. Este arquivo, aí eu vou dar um double clique aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Este arquivo, tá? Ele se chamava, eu não consigo ver, mas então eu vou dar dois cliques aqui. Lista do CRM, então deve ter dados LGPDs, tá bem? Com certeza. Olha que legal. E vocês notaram que eu estou trazendo um print screen da tela aqui do usuário? O usuário tentou movimentar o arquivo, ele foi bloqueado, protegido, né? Neste momento, tentando fazer um upload para o chat GPT, para o Gemini, e eu ainda tenho um print screen da tela. Mas o usuário estava fazendo isso para o bem ou para o mal? Aí fica a pergunta, né?
Então, Valino queria trabalhar ou ele estava querendo sumir com essa lista porque ele foi trocou de empresa? Ele está saindo da empresa, está indo para outra e está querendo levar todos os clientes. Perguntas sem respostas. Uma conta. Então, vamos trazer resposta, vamos trazer a luz do dia se o Valino é do bem ou do mal? Olha que interessante, né? Por que que foi bloqueado o arquivo, né? A gente tem aqui que um web file foi bloqueado e a gente tem todos os detalhes do arquivo e sabemos por que este arquivo foi bloqueado, porque ele estava fazendo uma exfiltração e tinha 5 números de cartão de crédito. Olha o LGPD aí, gente. Tá? Não criei muita regra, não, tá? Na verdade, não criei nada, só apliquei LGPD. Tá? Aí. Eu vou fazer até um adendo. Uhum, Hoje a gente fala muito de LGPD, né? uhum. Então, nem precisa configurar tanta coisa para você já ter a base ali. Porque muitas empresas hoje, por mais que a gente fale de LGPD, mas ainda, se a gente for olhar, não é um mundo muito claro. Muitas empresas estão, lógico, se adequando, mas quando a gente tem uma solução dessa, a gente já tem uma base muito forte de LGPD. O GDPR foi o originador da LGPD, Diego. E o GDPR foca na privacidade de dados dos usuários, e os usuários terem o domínio de saber o que a empresa está fazendo ou não. Como o GDPR é precursor da LGPD, o que a gente fez foi trazer esses dados para dentro de casa e falar assim, em vez de Social Security Number, Uhum. ROT, que é do Chile, qualquer coisa desse tipo, a gente está trazendo CPF, tá bem? E dados que são focados na LGPD. No final das contas, são parâmetros que você enxerga dentro da exposição de dados pessoais, tá? E esses parâmetros não podem ser divulgados. Isso a NPD vendo vai falar, você não está em regulação com a LGPD. Se a NPD não vê, o usuário também pode processar civil e criminalmente a empresa que deixou fazer esse tipo de dado, tá bem? Então são duas formas de você sofrer sanções ou sofrer é, prejuízos quando você deixa a Proofpoint, você colocando lá, você já tem a visibilidade do que está acontecendo e os usuários, o que estão movimentando. Excelente. Nem precisei aplicar nada, tá? Só estou falando, estou vendo. Depois disso, a gente cria as políticas, aplica as regras, tá? Então, eu estou detectando. O próximo passo é regrar, né? Então, eu regro e bloqueio ou self-assessment, perguntar se eu posso ou não, esse tipo de coisa, tá? Mas olha, esse arquivo aqui chama lista do CRM. E eu queria saber se o Valino é mau ou não, tá? Eu vou clicar aqui no arquivo, lista do CRM. Eu tenho todos os passos que os usuários usaram para essa lista de CRM. Tudo bem? Onde ele está? Quando foi? Olha, tentaram enviar no WhatsApp, tá? É, olha que interessante. O Valino fez um rename do arquivo. Cadê? Desde você acha rename do arquivo. File rename. De lista de CRM para arquivo particular. Fotos da bicicleta. Ele está tentando dar um jeito. Opa! Por que que ele está fazendo isso? Né? Então, eu já começo a entender que o arquivo está sendo manipulado. Olha, está tentando copiar para tudo quanto é tanto lugar. Apagou os registros. Quer ver? Aqui, ó. Apagou o arquivo, deletou, tirou da lixeira o arquivo. Então, tudo isso me leva a crer que o Valino está tentando, de qualquer forma, assumir com esse arquivo da empresa. Tá? Mas aqui, até agora, a gente está falando de dados. É, vamos pensar agora no Valino. Tá? Quem é o Valino? Vamos ver aqui um Open Timeline do nosso Valino. Nota que eu posso ver da máquina também. Tá? Então, eu tenho todo o alcance daquele arquivo, aqueles 5 números de cartão de crédito, por que foi bloqueado, em qual regra foi bloqueado, em qual regra foi perguntado um self-assessment. Então, isso depende. Por exemplo, se eu estiver usando o WhatsApp Web, eu preciso bloquear ou preciso fazer uma regra de self-assessment, um prompt? Você escolhe a sua política. Lembra que a Proofpoint se adequa à sua política. E aí, a aplicação instalada na máquina, o cara pode fazer o upload com o prompt. Na web ele não pode. A gente pode criar esse tipo de regra também, tá?
Então, é legal isso, porque o que eu mostrei para vocês, aquele prompt, foi no WhatsApp da máquina. Se você for no WhatsApp web, é bloqueado, tá? Então, deixa eu dar uma olhada aqui neste usuário. Olha que legal. Vou abrir a timeline deste usuário, tá? E aí, estamos aqui com o nosso usuário, Ricardo Valino. Pá, 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 pá. Vamos. Isso aqui é ao longo do tempo e aí você consegue entender a intenção. Então, ó, ele tentou fazer, nosso alarme era subir para o Gemini. Se eu for para baixo, né? Ó, ele tentou pegar o arquivo e tentou jogar no OneDrive. Ele tentou mover o arquivo no chat GPT aplicação, tá? Ele tentou fazer um upload do arquivo no Gemini, só que agora com outro nome, tá? Ele tentou mandar no chat GPT aplicação e o chat GPT perguntou para ele se ele queria fazer isso mesmo, né? Mas ele também, de novo, tentou lá com um outro nome enviar. Cara, que legal, um monte de eventos. Como que a gente junta tudo isso e vê a intenção do Valino? A gente pode trazer aqui um videozinho do que o Valino fez. E lembra, as evidências que nós estamos coletando, elas têm que ser evidências admissíveis, não repudiáveis, tá? Então, a Proofpoint, ela consegue enxergar o que o Valino está fazendo, tá? Ao longo do tempo, para identificar se o Valino é ou não é um cara malicioso. Então, vamos colocar aqui abaixo e vamos fazer assim, play. Eu dei um play aqui, vamos ver o que acontece. Foi bloqueado. Vamos ver no Gemini o que acontece. Tá? Ele foi tentar jogar o arquivo para lá, abriu o Chrome, tá passando aqui as janelinhas, aí pegou o arquivo de novo, tentou, não, deletou. Olha, então, tudo isso é histórico do que o Valino está fazendo. Tá? E eu tenho todos os prints, tá? Olha lá, deletando arquivo, tentando enviar no chat GPT, todos esses prints até o momento do bloqueio. Então, a atividade do Valino, as atividades do Valino estão mapeadas de forma que eu consiga enxergar a intenção do Valino, que tentou de diversas formas mexer nesse arquivo. Gente, esse é o primeiro pedaço da nossa demonstração, onde eu cobri a parte de detecção de Shadow AI. Depois da detecção de Shadow AI, eu mostrei para vocês que, além de saber quem são as Shadow AIs que são usadas, né, eu já estou fazendo proteção de movimentação de arquivos para essas Shadow AIs. E agora, eu estou falando assim, o cara que está movimentando, ele não está fazendo para trabalhar, ele não está querendo só traduzir um PowerPoint, ele está dando gato para conseguir filtrar o dado de diversas formas possíveis. Tudo bem? Inclusive pelo WhatsApp, mandando para a Marina, né? Eu acho que vocês viram aí a telinha ele mandando para a Marina o dado, né? Então, a Marina viu isso aqui no meio do processo. Gente, vou parar a demo por aqui e vou chamar a segunda parte da nossa demonstração. Tudo bem? Tudo. Stop share. Agora eu tiro esta tela e eu vou chamar o nosso PowerPoint. A gente falou toda dessa parte de solução e entender a intenção do usuário. Tudo bem? E aqui a gente está falando de um agente, tá, que está no endpoint e a gente está detectando o Shadow IT e também trazendo evidências do comportamento daquele usuário. Porém, a gente começou essa discussão falando que a IA é uma tendência, tá? A Proofpoint, além daquela parte do Enterprise DLP que eu mostrei para vocês, do Endpoint DLP detectando o Shadow, a gente trouxe também, aí eu vou chamar uma outra tela aqui, onde a gente começa a falar do conceito. Entendi o que está acontecendo. Muito bom, obrigado. A gente começa a falar do conceito de IA. Então, agora, os dados, os sinais, são utilizados naquela tela pelo endpoint DLP e estão falando do Shadow AI. Então, aqueles sinais
estão neste dashboard também, onde a gente vê quem são as IAs que não são licenciadas, que não são aprovadas, quem está usando, lembra, eu mostrei isso para vocês, quem está usando, eu mostrei no evento, né? Quem está usando, quem está fazendo prompt, quem está fazendo upload de arquivos, tudo isso no Shadow AI. A gente viu de duas formas isso, tá? Os sinais são os mesmos. Alguém está coletando, é o endpoint que está coletando isso. Mas, em algum momento, a Proofpoint foi lá e pagou o chat GPT para a gente, tá? Isso é uma IA aprovada, com termos de uso aprovados, tá? A Proofpoint tem visibilidade, traz essa visibilidade em um dashboard de o que a gente está usando, tá bem? Além de trazer o que a gente está usando, o que está sendo usado nos prompts, a ponto da gente ver até o prompt do usuário, se isso for praticável na política da empresa de vocês, a trazer toda a conversa com o chat GPT para saber se esse usuário é um usuário que está fazendo algo a trabalho ou está fazendo algo proposital, por exemplo, um código para exfiltrar um arquivo. Então, com isso eu mostro para vocês o que? A diferença entre IAs aprovadas e Shadow AI. IAs aprovadas, além dos sinais, dos sinais do endpoint, a gente também usa APIs, porque agora a gente pagou a API, o uso dessa API com a IA. E aí a gente consegue entender, por exemplo, os arquivos e tipos de arquivos. Já reconhecemos lá no DSPM, a gente já sabe que arquivos estão sendo enviados para cada lugar ou não. Vocês viram que com isso tudo, a gente mapeia todo esse ambiente de IA, tá? Esse ambiente de uso de IA, mapeia o, o envio de arquivos para as IAs que não são licenciadas, tá? Não são aprovadas, tá bem? E a gente tem a exposição dos arquivos para IA. Tudo isso dentro da plataforma Proofpoint, tá bem? Com isso, eu termino a parte de demonstração e quero mostrar para vocês uma última coisinha, tá? Quando a gente fala em segurança para IA, tá? Tem que compartilhar. Esqueço disso. Gente, perdão. Estou fazendo ao vivo, vocês estão vendo isso, tá? Tem que fazer um tal de share aqui, ó. Tem que clicar no share e aparecer com esse bicho aqui. Só que agora eu estou fazendo o share errado, mas agora vai assim, gente. Pessoal, a gente está falando aqui de descobrir a exposição de dados nas IAs não sancionadas e sancionadas, monitorar os prompts, uploads, tem que fazer outro botãozinho aqui. Tá fácil, viu? Fazer assim, fazer um share do PowerPoint. Cadê? Aqui. É isso? Microsoft PowerPoint, tá escrito. Isso aí. Ou é esse? Vamos lá. Share. Pronto. Agora eu vou fazer assim. E agora foi. Perdão, pessoal. Culpa minha. Tá bem? Então, a gente descobre a exposição de dados em IAs aprovadas e não aprovadas, descobre e entende o contexto dos prompts, tá? E, por fim, a gente está controlando também os dados que são enviados até para as IAs não sancionadas. Tudo isso de forma simples, rápida, e numa demonstração que a gente levou aqui, inclusive fez uma investigação em menos de 2 minutos. Tudo bem? Gente, essa era a apresentação que eu tinha que trazer para vocês. Agora eu vou fazer o que a Marina me pediu para fazer, tá? Que é abrir para perguntas, tá? A nossa pesquisa de satisfação, tá? E agradecer a todos vocês que participaram aí do nosso evento, tá? Se tiver alguma pergunta que vocês não responderam ainda, por favor. Oi, Ricardo, muito obrigada. Obrigada, pessoal. Obrigada, Renata. Valeu, Diego. Foi maravilhoso. Que eu tenho aqui 4 perguntinhas para levar para vocês. Primeira é aqui do Pedro Martins. Ele pergunta o seguinte: como é que a Proofpoint teria acesso à ferramenta como o WhatsApp para ter essa retenção das mensagens? Vamos lá. Lembra que eu não estou retendo as mensagens.
O que eu estou fazendo? Um arquivo que está dentro das minhas políticas, antes de entrar no canal criptografado fim a fim do WhatsApp, passa pela minha vistoria, tudo bem? Seja essa vistoria num web browser, ou seja essa vistoria num aplicativo instalado na máquina. Então, antes de você mandar a mensagem e ela entrar no túnel criptografado do WhatsApp, antes eu intercepto essa mensagem, entendo essa mensagem e não deixo que ela seja enviada no WhatsApp, se for a minha política de proteção. Tudo bem? Maravilha. Bom, vamos lá. Se tiver respondido, avisa aí pra gente. Vamos nessa. Bom, Débora. Débora pergunta o seguinte: muitas organizações já possuem DLP há anos, mas ainda enfrentam incidentes relacionados a pessoas. Na visão da Proofpoint, qual a principal diferença entre ter uma ferramenta de DLP implantada e ter uma estratégia efetiva de proteção de dados? Obrigado pela pergunta, fantástica. Eu acho que durante a nossa apresentação toda a gente discorreu sobre isso. E o conceito Proofpoint é que a gente não está focado no dado simplesmente, tá? A gente, além de focar no dado, a gente foca no contexto deste dado e também foca na intenção da pessoa, tá? Então, com isso, a gente consegue entender que aquela movimentação em si é uma movimentação proibida, tá? E também se o usuário ou quem estiver movimentando esse dado está fazendo isso para o bem ou para o mal, que foi o que eu mostrei para vocês na demonstração. Tá bem? Maravilha. Bom, vamos aqui então. A Luana tem duas perguntas, né? Primeiro, ela fala, ela gostaria de tirar uma dúvida se o DLP da Proofpoint consegue classificar dados automaticamente por contexto e comportamento, ou depende apenas de regex policies? Não, isso é legal, né? Quando a gente fala do DLP Proofpoint, a gente não usa só Regesp, tá bem? Fantástica pergunta. A gente tem a identificação por uma série de fatores, são 6, tá? E esses 6 fatores vão reconhecer o metadado do arquivo em movimento, então eu não precisei de uma classificação, eu estou identificando o conteúdo do arquivo, e nesta identificação se bate naqueles registros nossos, naquelas formas de identificar, tem uma que a gente chama de Smart ID também, que ela soma diversos fatores que estão dentro do arquivo, um exemplo de uso de inteligência para isso, e aí sim ela aplica a regra ou não. Boa, maravilhoso. E E a eu última perguntinha os aqui. DLPs lecados, eles usam muito, Marina, eles usam muito o tema do regesp. Então você tem que ficar configurando regra atrás. Aí muda o contexto, cria uma nova regra. A gente não precisa fazer isso, tá bem? Perfeito. A última aqui, então, da Luana também. Existe integração nativa com os CIEMs e ferramentas de observabilidade? Nossa, que pecado meu. Eu devia ter te mostrado isso, mas sim, integramos. A Proofpoint não acredita que jogar sozinho resolve os problemas de segurança. A Proofpoint é uma camada de segurança, tá? Na disciplina proteção de assistentes, agentes e humanos, a Proofpoint está lá no pilar dela, tá? Só que aí a gente fala de proxies, de CIEMs, de XDRs, de EDRs, de uma vasta e ampla integração com outras soluções para que você gere uma segurança mais efetiva. Então, a gente fala de camadas. E se integramos com os mais conhecidos no mercado, se você quiser conhecer todas as nossas integrações, por favor, busque no Google Alliance Partners Proofpoint. Vai aparecer uma página com todas elas. Por exemplo, o Splunk é uma, tá? Me veio na cabeça essa agora, tá bem? Sentinel One é outra, tá bem? E assim vai. Muito bom. Ricardo, foi muito bacana. Obrigada aí pelo seu tempo. Diego, obrigada aí pela apresentação toda, né? E Renata também. Então, assim, agradeço a todos vocês. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos, pelas perguntas. Os links estão todos aqui no nosso chat. E caso precisem, queiram marcar alguma conversa para se aprofundar no tema, a gente está sempre à disposição.
Um abraço grande a todos vocês, um ótimo trabalho e até